Partiu o desafio 365 do dia 118, aqui dentro do nosso programa Conectados, isso mesmo. Estamos há 118 dias meditando em ao menos um versículo da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre como a criação, ela demonstra, ela declara a glória e o poder de Deus. E o texto que vamos meditar hoje está lá em Romanos, lá no capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Vamos ler novamente esse texto para fixarmos aí a palavra do nosso Senhor. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém. O apóstolo Paulo, ele começa a escrever aos Romanos, nesse capítulo 1, ele fala sobre o chamado, sobre os escolhidos por Deus, e ele começa a falar que a fé, que a salvação ela vem pela fé, mas que as pessoas aí, muitas, né, se recusaram a crer. Então a ira de Deus está sobre essas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala, olha, se nós olharmos a criação de Deus, nós vamos ver o seu grande poder, nós vamos ver como o nosso Deus, ele é forte, como ele é grande. Se nós analisarmos toda a criação, nós podemos ver a perfeição do nosso Deus, mas o homem rejeitou a Deus. Então, o homem, ele olha para toda a criação e ele prefere crer em alguns absurdos. Ele prefere crer em algumas coisas que são ilógicas. Ele prefere ter uma mente, né, mirabolante, criativa, ao invés de acreditar no ser todo-poderoso que criou os céus, a terra e tudo que nele há. Por isso o apóstolo Paulo fala, essas pessoas, elas estão debaixo da ira de Deus, elas são indesculpáveis, porque elas preferem seguir aí a futilidade dos seus pensamentos, se achando muito sábias. E não é isso que acontece, irmãos. Não é isso. As pessoas preferem crer nos absurdos, em coisas que são totalmente ilógicas, do que realmente glorificar a Deus pelo seu poder e pela sua grande criação. Em nome, muitas vezes, né, de uma pseudociência, eu prefiro abrir mão, né, de olhar e entender que nada disso seria possível se não tivesse ali um ser poderoso, um ser realmente acima de tudo que nós poderíamos pensar, planejando e construindo todo esse universo em que nós vivemos. Tem alguns colegas que são cientistas, eles falam assim, mas são cristãos, né? Eles têm o dom da fé e eles falam assim, você precisa ter muito mais fé para acreditar que tudo isso veio do nada do que para crer realmente num ser todo-poderoso que criou tudo com a perfeição que nós vemos. Então, quando nós olhamos as maravilhas de Deus, nós vemos aí a obra das suas mãos. Nós vemos como Ele é grande e poderoso. E assim nós adoramos ao nosso Criador. Nós não somos contra a ciência, muito longe disso. Mas a ciência e a fé, elas caminham juntas, sim. A ciência e a fé, elas compartilham, sim. Tudo que foi criado por obra do Deus Todo-Criador, do Deus Poderoso. Sua criação nos mostra a sua grandiosidade. E a ciência séria,
consegue demonstrar isso e comprovar isso. O que fugir disso é futilidade da mente humana. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai. Adoramos porque o Senhor é grande e poderoso. Adoramos, Senhor, porque o Senhor fez tudo de forma perfeita, ó Pai. Reconhecemos o seu senhorio, nos dobramos aos seus pés, ó Pai. Te agradecemos porque somos pequenos, mas mesmo assim, Senhor, somos as meninas dos seus olhos, ó Pai. O Senhor nos criaste com amor, com carinho. O Senhor nos ama, Senhor, com toda a compaixão. Obrigado, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Nos ajude a cumprir, a terminarmos o nosso desafio 365, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoando, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. É em nome do nosso Salvador Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos. Palavra-chave do dia, glória. Anota aí, palavra-chave, glória. Isso mesmo. Estamos encerrando aqui mais um Desafio 365. Hoje, encerrando o dia 118. Vamos firmes, juntos, passo a passo, terminar esse desafio, se Deus assim o permitir. A paz.